sai do seu programa. Aleluia. Esta é a razão pela qual sabemos disto hoje. Tem que ser simples. Vem? Agora ele sempre opera em simplicidade. Mas Deus, no princípio, podia ter feito o sol pregar o Evangelho. Ou os ventos pregar o Evangelho. Ou um anjo pregar o Evangelho. Mas ele ordenou homens para este propósito. Ele nunca muda isto. Ele nunca ordenou, ele nunca ordenou denominações. Ele nunca ordenou grupos de homens. Ele ordenou homens para pregar o Evangelho. Não maquinarias. Não máquinas artificiais, mecânicos ou algum ser angélico. Foi o homem que ele confiou. Deus confiou o homem. Os irmãos creem nessas coisas que Deus confiou o homem? Confiou o homem, Deus. A mensagem perguntas e respostas sobre os céus, 24 de março de 1972. Terá a noiva de Cristo um ministério antes do rápido? Claro. Isto é o que está acontecendo agora. Veja, a noiva de Cristo certamente é a mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo. Claro. A noiva de Cristo é o quê? Mensagem da hora. A noiva de Jesus é a mensagem da hora. Assim, essa mensagem que está em você e a mim, somos a noiva de Jesus Cristo. E a noiva de Jesus Cristo está constituído com... Ela está formada de apóstolos, aqui, profetas, mestres, não. Apóstolos, profetas, aqui profeta mestres, evangelistas e pastores. A noiva de Jesus Cristo não é um grupo particular que está assistindo vida, não. É composta por apóstolos, evangelistas, não, profetas, evangelistas, pastores e doutores. A noiva de Jesus Cristo. Se você quer ser noiva, ela deve ser seguida por apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. A congregação daquele dia diz amém. Aceitou a congregação, que é assim, não? Diz amém. Nós também podemos aceitar amém. Amém. Sim, Senhor. Essa é a noiva de Cristo, claro. Ela tem um ministério, um grande ministério, o ministério da honra. Ministério da honra. Deus seja louvado. Quero terminar para começar outras coisas. Na mensagem a respeito 15 de outubro de 1961, parágrafo 165. Se você não pode respeitar o homem, respeite o ofício que ele possui em Deus. Isso é exatamente correto. Está vendo? Respeite-o. Se um ministro vem, seu pastor sempre respeite-o. Eu tenho ouvido congregações falarem a respeito de seu pastor, como somente fala a respeito dele. O criticam, o ridicularizam. Como esse pastor alguma vez poderá fazer algo por você? Ele não pode fazer. Você não. Reticência. Eu não digo esta igreja só, não. Porque eu quero dizer as igrejas que eu tenho visto que se você tem que amar seu pastor, você tem que saber que ele é um ser humano, todavia Deus lhe tem feito seu pastor. O Espírito Santo tem feito seu pastor. Aliás, o seu superintendente o tem feito superintendente. Então você tem que respeitá-lo daquela maneira. E não importa o que o pastor tenha feito. Se você o respeita em seu coração como um servo de Deus, Deus também te respeitará por fazer isso. Amém. Então essa é a resposta, de acordo com a matéria do irmão Branco, que as fitas são esses que nós pregamos aqui.
Não é proibido ler a Bíblia em casa. Não é proibido escutar o que a Bíblia diz. É a orientação a escutarmos o que a Bíblia diz. Mas mesmo assim, que nós temos a Bíblia, que o profeta disse escute a Bíblia, Deus também levantou da igreja noiva apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Temos a mensagem. Não é proibido escutar a mensagem em casa, nem na igreja. Podemos escutar a mensagem. Mas mesmo assim, Deus levantou homens para pregar essa mensagem, para formar a noiva de Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Com essas palavras, parece que vamos entrar na outra conversa. A quem quiser lançar uma pergunta para coroarmos essa pergunta, pode levantar perguntas. Aquele que quer saber mais pode ainda continuar a lançar perguntas, mas a verdade é que até irmão José também crê nessas coisas. Sair agora ir para a América, dizer irmão José, isso é o que o irmão Brana diz, vai dizer é isso que eu estou a obrigar a pessoa a escutar isso. Porque ele está nos obrigar a escutar as fitas, e as fitas são essas. Alguém tem pergunta para essa matéria? Não, podemos ultrapassar e ver outra coisa. Nossa Paulo não tem pergunta? Nada? Tá, irmão. Deus abençoe. Agora os que estão lá, podem nos ouvir lá? Estão nos ouvir lá? Se levantar uma pessoa aqui em semículo, vocês vão ouvir, né? Por que não podemos vir preencher? Estão muito longe lá. Senão vão sonegar. Se não há pergunta, eu posso começar a lançar uma pergunta. A minha pergunta vai na Bíblia. Vamos ler a Bíblia. São Mateus capítulo 1, 18. Quero lançar para as irmãs essa pergunta, é muito grande. Alguém pode ler? O 18. A juntar. Certo. Ele justo e a não queria infamar e tentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. 26. Vamos ler mais São Lucas. 2, 4, assim.
4 a 5. A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando ele ali, se cumpriu-se o dia em que ela havia de dar à luz. Deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em panos e... Sim. Deus abençoe. Podemos dar mais quantidade, Lucas? 2,39. 40 até 40. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos ia seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Vai 3. E regressando eles, terminado aquele dia, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o souberam seus pais. Mateus 1, 18 a 20 diz que Maria foi engravidada com o Espírito Santo. Lucas 2, 4, 5 diz que Maria era a esposa de José. Lucas 2, 39 a 43, Jesus é chamado que José e Maria são os pais dele. Então a minha preocupação é para as irmãs. Por que assim? Aqui a Bíblia está a lutar por si, chamar Jesus, que é o filho de José e Maria. Depois aqui diz que é Espírito Santo. O pai dele é Espírito Santo. Não estão a ver? Há um contraste aí. Aqui diz que engravidou com o Espírito Santo. Aqui diz os pais dele, José e Maria. Alguém pode responder aí? Por que isso acontece assim? Nós aqui ensinamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas a Bíblia diz que o pai dele é José. Sim, a Bíblia diz que os pais dele estavam à procura do seu filho, menino, Jesus. Então eu gostaria de saber, há uma irmã para responder? Uma pergunta para as irmãs. Quantas irmãs que lê a Bíblia? Há uma irmã que lê a Bíblia? Levante a mão as irmãs que lê a Bíblia. Não há uma irmã que lê a Bíblia? Levanta, irmã. Irmã, levanta. Irmã, lê a Bíblia. Qual é o capítulo que nos oferece agora? Ali onde a irmã está. Qual é o capítulo que nos oferece agora da Bíblia que a irmã leu? Deus abençoe sempre. Então, como se explica isso? Aqui a Bíblia diz que Jesus foi concebido com o Espírito Santo. E aqui diz que os pais dele estavam à procura dele. Nunca sentaram também para investigar isso, o que está acontecendo aqui. Sabe que
Nós não podemos só esperar ouvir em culto quando o pastor está pregando. Temos que, às vezes, ler Bíblia, ver isso aqui está a falar o quê? Depois dar perguntas. Isso assim, cresce você, cresce eu, cresce também os que querem ouvir essa pergunta. Agora só esperar o pastor pregar no púlpito. Você não está a ver uma pergunta, uma preocupação? A Bíblia diz, Jesus Cristo, a Maria achou-se ter concebido de Espírito Santo. E aqui diz que quando já eram os dias para se cumprir, eles iam para alistar-se, chegou os dias para a mulher de José nascer. E aqui nasceu, disse que os pais dele estavam à procura de menino Jesus. Isso é uma preocupação, irmãos. É uma preocupação. Por isso estou a dizer, tem uma irmã, isso fala muito de Jesus Cristo. Maria, mulher. Alguém pode explicar por que isso acontece assim? Talvez um homem. Pode explicar isso? Eu ouvi um dia uma intervenção para juntar, porque os cristãos têm grau. Ajuntou os cristãos, ajuntou os muçulmanos. Muçulmanos defenderam aqueles cristãos disseram Jesus é o próprio Deus. Não, disseram que Jesus é o Filho de Deus. Mas não tinham base, aqueles muçulmanos vieram aqui e disseram, veja aqui, a Bíblia diz os pais. Ficaram calados, não tinha mais resposta. Agora, alguém pode responder, irmão? Eu quero responder, quase dar o meu parecer, né, naquilo que compreendo a respeito dessa pergunta que o pastor deu. É que Jesus ou a Maria concebeu do Espírito Santo, cujo nisto mostra que Jesus, o pai dele, é Deus, que é o Espírito Santo. Então, mais tarde, os pais, Maria, tanto José, estavam à procura dele, que aí a Bíblia diz que são os pais. E a minha compreensão nesta matéria é no sentido de que Maria e José estavam a ser referenciados no sentido dos seus pais adotivos. Então, quanto ao Espírito Santo, é o pai biológico, porque quem faz alguém conceber é o dono do filho, no sentido biológico. Então, no sentido físico, se formos ver assim de criação, Maria e José eram adotivos, pais adotivos, no sentido que estou a compreender. Maria e José Jesus era o filho adotivo de José, sim, é o que eu estou a compreender. Seria a salva de palma para o irmão. Está muito correto. Mesmo eu levar uma criança, guardar em casa, aquela criança responde por meu nome. Automaticamente aquela criança, eu sou o pai. As pessoas lá chamam do pai. É o que também a Bíblia nos diz aqui em São Lucas. Vamos ler a palavra de Deus. Três, 23. São Lucas 3, 23, é isso. Três, 23. Alguém pode ler? 3, 23 já. O mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José. Como se? Sendo filho de José. Sendo como? Tá assim, né? Sendo como? cuidava. Se cuidava. Sim, se cuidava. Filho de José. Como? Não é filho dele? Assim, como se... Como? Sim. Se cuidava. Sim. Filho Sim. de José.
Coisa parecida. Coisa parecida. Sim, sim. Mas como vivia em casa dele, Sim, sim. respondia como filho de José. Sim. Mas não era filho de José, era filho de Deus Deus. Altíssimo. Sim. Está claro? Sim. Deus abençoe, irmão. Pode sentar. Como se cuidava como filho de José? Não era filho de José, não. Jesus não era filho de José. Se cuidava como filho de José. Porque vivia em casa de José. Fazia junto madeira com José. Vendia junto tábuas com José. Portas com José. Arrumários com José. Mas o negócio de Jesus era cumprir o negócio do pai dele. Está no céu, que é Deus Todo-Poderoso. Assim diz a Bíblia. Era filho adotivo de José. Mas não era filho de José. José era até padrasto, né? Padrasto, sim. Padrasto, sim. Sim. Era filho da Maria ou não? Certamente. Biblicamente. Era filho de Maria. Era filho de Maria. Pai Espírito Santo. Então, alguém que tem pergunta pode dar pela. Eu acredito que tem pessoas para falar. A minha pergunta está na Bíblia. Vamos abrir o livro de São Lucas 8. Sim. Vamos querer lançar para quem essa pergunta? Para toda a congregação? Ah, tá. Não. É São Mateus, aliás. Escuta. 8, sim. São Mateus 8, começando com 2 até 3 só. Pode mudar o... E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Para aí. 3, terminando 3. 3, sim. 3. 4. E disse-lhe então Jesus: olhando, não o digas. Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. A minha pergunta é a seguinte. Disse, vai apresentar a oferta ao sacerdote que Deus determinou a oferta para servir de testemunha. Essa oferta que você vai apresentar é para servir de testemunha. Então, a minha pergunta é essa. Que tipo de oferta que você vai apresentar ao sacerdote depois de oração, você já foi curado, dizer que sacerdote que passa. Essa tipo de oferta é de testemunha que eu já fui curado. Que tipo de oferta é essa? É falar com o sacerdote, da certeza, pastor, já estou curado? Ou você fazer um bilhetinho, está aqui, pastor, ele, irmã Nota estava de malária, já curado, essa oferta é essa? Você quer saber, que tipo de oferta é essa que você é apresentado? Para você saber, essa oferta, pastor, essa é oferta, pastor, está aqui, oferta já fui curado, que tipo de oferta? Dá um bilhetinho, escrever, pastor, já está curado eu, está aqui, pastor, ele, oferta essa?
Como Moisés disse isso. Quando você é curado, dá uma oferta e de testemunha. Pastor saber, essa oferta, uma nota de obra porque já foi curado, essa oferta. Que tipo de oferta é essa? Obrigado. Tomar nota. Tomar nota. Pega o microfone, moça bom. Já leram aqueles que muito mais dedicam à leitura da Bíblia, já conhecem que tipo de oferta está a se tratar aqui. Então, em vez de ficarmos muito a bater essa cabeça, talvez, pastor ou aqueles que mais leem a Bíblia podem dar a resposta da pergunta dele. Mote, fica a servir o microfone, para ser rápido. Nós estamos familiarizados com a pergunta, mas quero ajudar os irmãos um pouco. Olhando essa preocupação que o irmão colocou, no Antigo Testamento, mesmo o culto que nós fazemos, você não podia vir vazio no culto. Mesmo qualquer tipo de pedido para Deus, você tinha que dar alguma coisa, uma oferta ao Senhor, que testemunhava a sua petição. Jesus, quando nasceu na lei mosaica. A adoração daquele tempo seguia a lei mosaica. Que uma adoração devia você mostrar a adoração ou com pomba, ou com qualquer coisa que mostrava que você ia implorar a Deus, pedir algo. E quando Ele te dava aquilo aí, você deixava a sua oferta aqui, que simboliza que você foi pedir ao Senhor. Agora, é isso que Jesus disse aqui, que essa oferta vai dar sacerdote, que encontrei que alguém me curou. Sim, Senhor. Então, não sei, irmão. Está certo? Não é notícia como pode fazer. Nós trouxemos só notícia. Naquele tempo, parece que tem alguma resposta também. Eu não tenho resposta, mas quero enfatizar a resposta do pastor, porque estou a perceber de fato que é isso que estava a dizer, pastor. Numa mensagem que eu estava a ler a respeito, só que estou a esquecer o tema, mas está a falar sobre o cego Bartimeu. O cego Bartimeu, quando ele pediu a cura, porque a filha estava enferma. Sim, então ele acabou levando pomba, porque havia prometido que poderia dar como oferta na sinagoga. Então aquilo deu certo, de fato, quando curou a filha, ele foi dar a oferta da pomba. Mesmo do cordeiro que servia dos seus olhos, também ele acabou levando, porque na rua cruzou com o sacerdote que dizia que não pode entregar essa oferta porque é seus olhos. E ele disse, não, já prometi isso aí. Então isso de fato é alguma coisa que deve levar como oferta e ir com ele na congregação. Talvez o irmão que investigou muda a pergunta pode... Isso é claro. Muitas vezes nós falhamos. O meu filho, Benjamin, está de febre. Então, eu vou em casa do pastor para orar vazio assim, sem nada. Então, chego lá, chego de oração. Acaba pedindo oração. Então, pastor, não vou presente. Não vou lá, tipo. Negocia dinto. O que tinha para escutar. Acabamos. Uma nota na tenda da Munguissa já ainda já. No tempo do Antigo Testamento fazia isso.
Então você quando vai a um sacerdote para ser oração, tem que dizer alguma coisa que diz respeito, que esse aqui é principal. Depois da oração, que entrega, está a testemunhar, aqui testemunha que na verdade essa pessoa pediu algo, então depois de ser satisfeito esse algo, ele está satisfeito, então deu esse presente, servir de testemunha. Então, às vezes nós pedimos o algo, somos satisfeitos, não temos sinal que já a pessoa está satisfeita.